Fala, meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero conversar sobre um tema bem legal. Quero trazer algumas dicas sobre como pregar o evangelho na escola, como ser um cristão que vai honrar ao Senhor ali na sua escola, sem parecer aquele cara, aquela menina chata, estranho, que ninguém quer conversar. Hoje quero ver 4 dicas sobre como pregar o evangelho na escola. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já se sentiu tímido, com vergonha ou com medo de pregar o evangelho na sua escola? Seja para algum amigo, para algum colega. Eu creio que no começo da fé é um sentimento que pode ser que apareça. Vergonha de não saber como falar, como abordar, qual momento falar. E às vezes um medo, né? Poxa, o que vão pensar? Será que vão me achar estranho? Mas o nosso desejo é viver aquilo que Paulo fala, de que nós não nos envergonhamos do Evangelho. Nós queremos ser luz e um canal de bênção do Senhor mesmo ali na escola, na faculdade. Porém, eu creio que existem, de certa forma, estratégias para que você não seja aquela pessoa chata, que comece a falar e as pessoas já pensam, né? Poxa, lá vem um discurso, lá vem um julgamento. A gente tem que ser sábio para que o evangelho seja algo que as pessoas tenham prazer de ouvir. É claro que é uma mensagem dura muitas vezes. É uma mensagem que envolve renúncia, sacrifício, busca ao Senhor e nem todos estão dispostos a viver isso. E tranquilo também, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, mas vamos lá. Quero trazer 4 dicas, acompanhe até o final, se alguma dica você se identificar, comenta aqui e vamos junto. Bom, a primeira dica, viva antes de falar. Muitas vezes a gente tem um entendimento de que pregar o evangelho é apenas em palavras, mas muitas vezes a forma como você se comporta, a forma como você trata as pessoas na sua sala, na sua escola, vão dizer muito sobre você. E pode parecer que não, mas pessoas vão estar olhando para você, pessoas vão estar analisando você. E nós temos que, com coração sincero, transmitir esse caráter de Cristo, essa postura que honra ao Senhor, amando e servindo os nossos irmãos ali na escola, na faculdade, por mais difícil que seja. Essa é a primeira dica. Viva o evangelho antes mesmo de que saiam palavras da sua boca. Então, antes de você se preocupar muito em falar algo, se preocupe em quem você tem sido na sua escola. Fechou? Bora para a segunda dica. Segunda dica é que pregar o evangelho não é debater com os outros. Muitas vezes a gente acha que pregar o evangelho é isso, é defender o evangelho a todo custo. Se eu precisar entrar numa confusão ali para defender o evangelho, eu vou entrar, mas não é bem assim. Muitas pessoas vão vir conversar com você até de uma certa forma maldosa, fazendo perguntas difíceis, tentando ali te desestabilizar, mas o pregar o evangelho é em amor, em graça, olhando mesmo para os nossos irmãos com o coração atento e sensível ali para o que pode acontecer. Não é um debate. A gente sabe que em muitos momentos a gente vai defender a nossa fé, a gente vai defender aquilo que nós cremos como princípios e valores, mas o debate muitas vezes ele vai gerar mais divisão do que união, do que pessoas olharem e falarem, poxa, eu quero sentar e conversar com ele. Ele entende do que fala, ele ama daquilo que tem anunciado. Então, não entre em debates tolos que não levem a lugar algum. Seja sábio para responder, seja sábio para anunciar a sua fé. E eu queria ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Nós precisamos estar preparados para anunciar e orientar pessoas a respeito da obra da cruz, mas não com debates,
não com discussões que não levam a lugar algum, mas em amor, tendo sabedoria a respeito de como iremos falar, como iremos nos comportar diante dessas situações, para que pessoas entendam ali que o Evangelho é uma mensagem de paz. O Evangelho é uma história que vai trazer esperança para as pessoas e não medo, frustração. Seja sábio na hora de pregar o Evangelho na sua escola. Não entre em debates. Terceira dica: pregue o Evangelho quando houver abertura. Muitas vezes a gente quer ali toda hora pregar o Evangelho, né? Isso até é algo bom, glória a Deus por isso. Mas a galera às vezes está falando ali de um esporte, está falando de um filme, e a gente corta o assunto e quer falar da Bíblia. Às vezes, o momento estratégico vale muito mais do que a quantidade. Quando você vê que algum amigo seu está com dúvida, esse é o momento certo. Quando você vê que algum amigo seu está chateado, poxa, use esse momento para trazer mesmo uma mensagem de consolo, de renovo para ele. Não seja aquela pessoa que não tem mesmo repertório para conversar sobre outras coisas. Isso é ruim. Poxa, quando for conversar sobre esporte, conversa. A gente é um ser humano normal. Sobre algum filme, sobre questões da vida. Não tenha medo disso. Converse com as pessoas. Tenha assuntos para tratar. E aos poucos, quando tiver abertura, quando você começar a criar vínculos, ganhar confiança da pessoa, são momentos estratégicos para poder pregar o Evangelho sem ficar parecendo aquela pessoa chata que só fala disso. Para nós é uma alegria sentar e conversar horas sobre o Senhor, mas vão ter pessoas que vai ser no momento estratégico, de uma forma específica, com o jeito ali mais fácil para a pessoa entender. Então pregue o Evangelho quando houver abertura, seja sábio nesse sentido. E a quarta e última dica, que é muito importante a gente lembrar, é que quem convence é o Espírito Santo. A nossa missão é pregar o Evangelho, anunciar essa mensagem, mas quem convence é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente está pregando o Evangelho para alguém e se chateia tanto, poxa, essa pessoa parece que não está entendendo, essa pessoa parece estar desprezando essa mensagem. A gente acaba criando ali uma frustração em cima de uma expectativa que nós criamos, de que a pessoa ouviria aquela mensagem e do dia para a noite ela decidiria que seguiria ao Senhor. Mas muitas vezes ela vai entrar num processo. Muitas vezes você vai pregar o Evangelho para algumas pessoas e elas vão falar, poxa, não faz sentido para mim. Não se frustre, não se cobre por isso. Quem convence é o Espírito. E o mesmo Espírito que convence é o que vai nos capacitar para levar essa mensagem da forma mais clara, mais sincera, mais simples possível na escola, na faculdade em que vocês vão, e sendo sábio. É o Espírito que convence. Pregue quando houver abertura, viva antes de falar, e o Evangelho não é um debate. Essas 4 dicas que eu queria trazer. Em breve a galera tá voltando às aulas e que o Espírito Santo nos capacite para que a gente seja um testemunho vivo mesmo nos lugares que nós estivermos. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com algum amigo. Se alguma das dicas você coloca em prática, comenta aqui. Se você tem algum desafio na sua escola, que você está em dúvida como lidar, comenta aqui também para a gente conversar. E se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo. Deus abençoe.